E aí, galera, beleza? Eu sou a professora Paula e essa é a hora do... Bom, na nossa videoaula de hoje a gente vai juntar duas coisas que amedrontam muita gente por aí: função e trigonometria. Então a gente vai estudar a função trigonométrica. O que é isso? De onde vem? Como vivem? Como se alimentam? É isso que a gente vai descobrir hoje. Vamos lá? As duas coisas que envolvem o nosso assunto de hoje são coisas que a gente já estudou aqui, já falei sobre isso. Então a gente vai relembrar alguns conceitos para a gente estudar esse conteúdo novo. Primeiro, função. Tem aqui no nosso canal alguns vídeos sobre função, vou deixar aqui nos cards para vocês acessarem. Vamos relembrar um pouquinho da definição. Uma função é uma relação entre dois conjuntos. Então a gente tinha um conjunto de saída e um conjunto de chegada, né? O conjunto de saída a gente chamava de domínio e o conjunto de chegada é a imagem. Então a gente tinha valores x no nosso conjunto do domínio, que através de uma relação chegavam a valores y no nosso conjunto imagem. E essa relação a gente chamava de f, né? Então a f de x é igual ao y. Então eu pegava os meus valores do meu conjunto de saída, fazia alguma regrinha neles que chegava em um outro conjunto que era a imagem. E aí, quando a gente viu o gráfico, a gente viu que o domínio ele é representado pelo eixo x no nosso plano cartesiano e a imagem é representada pelo eixo y lá no plano cartesiano. Então, cada uma dessas relações davam pontos no meu plano. Então, sempre associando um valor de x lá do meu conjunto do domínio em um valor de y, né? Então, aqui eu tinha vários pontos que me davam um gráfico. Então, qualquer relação que eu tenha um conjunto de saída e um conjunto de chegada é uma função? Não. Existiam algumas condições para que essas relações fossem funções. Quais são essas condições? Do meu conjunto de saída, cada elemento só podia ser relacionado a um elemento do outro conjunto. Então, para cada um dos elementos do meu domínio, só saía uma setinha de cada um dos elementos. Já no meu conjunto de chegada, não, poderia ter, por exemplo, duas setinhas chegando num mesmo elemento. O que isso quer dizer aqui no nosso gráfico? Que todos os valores do meu eixo x, eles vão estar relacionados com apenas um y. Mas um mesmo y pode estar relacionado com 2x. O eixo x ele sempre vai ser fiel, ele sempre vai ter um companheiro. Agora o eixo y pode ser que ele seja fiel, pode ser que não. Pode ser que ele tenha mais de um companheiro, e aí também não tem problema, ele pode. Outra coisa que não pode acontecer no meu conjunto de saída: todos os elementos do meu domínio têm que ter alguém correspondente lá na minha imagem. Então, se eu tenho algum elemento que não tem correspondente na imagem, ele não faz parte do domínio. Agora, na imagem, não. Na imagem pode sobrar gente, que não tem problema nenhum. Os elementos lá não precisam necessariamente todos terem alguém sendo relacionado, tá? Então, essas eram as condições para a gente ter uma função. Vamos ver se a nossa função trigonométrica vai ser realmente uma função. Para que a gente vê o gráfico e a gente analisa bonitinho, tá? E trigonometria, que a gente está vendo há pouco tempo, né? As definições e o que é a trigonometria. A gente construiu o nosso círculo trigonométrico com vários ângulos, seno, cosseno e tangente de vários ângulos. Nesse primeiro vídeo, eu vou apresentar para vocês a função seno só. Então, a gente vai focar ali no nosso seno. Vamos ver bonitinho quem são os valores do seno. Lá na nossa circunferência trigonométrica, a gente tem vários ângulos e através dela a gente consegue saber o valor do seno de todos esses ângulos aí, né? Então, ó, por exemplo, se a gente pega um ângulo π/3, a gente pode seguir aqui, ó, a nossa retinha e ver quanto que vale o seno, que é o eixo que está em pé, né? O eixo y do nosso plano cartesiano corresponde ao seno aqui na nossa circunferência trigonométrica. Quando a gente for fazer o nosso gráfico da função, a gente não vai usar os eixos como cosseno e seno, tá? Vai ser o plano cartesiano normal, eixo x e eixo y, lá de geometria analítica. Então, olha o tanto de coisa que a gente está misturando. A gente está misturando função, geometria analítica e trigonometria, tudo em uma coisa só. Não se desesperem, vai dar tudo certo.
Dessa maneira que a gente fez a nossa circunferência trigonométrica, eu coloquei aqui para vocês somente os ângulos positivos. Lembra que a gente sempre começava desse ponto aqui, né? Ó, esse era o nosso ponto de início, vou chamar ele de ponto A. E aí, para a gente descobrir cada um desses ângulos, a gente foi rodando no sentido anti-horário. E nesse sentido anti-horário, ele é positivo. Então, todos os nossos ângulos aqui são positivos. Mas um ângulo, ele pode ser negativo? Pode. Quando que ele vai ser negativo? Quando eu, partindo desse ponto também, né, andar no meu sentido horário, ao contrário do que era antes. Então, se eu pegar um ângulo partindo também desse ponto A até um outro ponto seguindo nesse sentido anti-horário, ele vai ser um ângulo negativo. Então, olha aqui, ó. Por exemplo, esse ponto aqui, em verde, ó, esse daqui, ele representa o ângulo de 330 graus, né? Então, eu parti aqui desse ponto A, fui rodando, até chegar aqui deu 330 graus. Mas e se eu fizesse o sentido contrário? Quem que seria esse ângulo? Se no sentido positivo ele deu 330, então falta só mais 30 graus aqui, né, para eu chegar no A. Para eu dar uma volta completa, falta só mais 30 graus. Então, esse ponto aqui, ele também pode ser o ponto menos 30 graus. No sentido contrário, esse ângulo aqui, ó, vale 30 graus, certo? Que é o que falta para me dar uma volta. Então, como eu estou girando no sentido contrário, esse ponto também pode ser representado por menos 30 graus. Ou menos π sobre 6 em radianos também, tá? Então, todos esses ângulos, eles podem ser positivos ou podem ser negativos, dependendo para que lado que ele for. Se eu estiver considerando o sentido anti-horário, ele vai ser positivo. Se eu estiver considerando outro sentido, ele vai ser negativo. Então, cada um desses pontos também podem ser representados por ângulos negativos, que são também justamente os ângulos correspondentes do primeiro quadrante, por exemplo, né? Do quarto quadrante tem os correspondentes no primeiro. Então, esse daqui seria o menos 30. Esse ponto aqui, ó, pode ser também menos 45 graus. Esse daqui pode ser menos 60 graus. E assim por diante. Seguindo a mesma ordem do sentido anti-horário, só que no sentido horário aí vai ficar tudo negativo, tá? Além disso, beleza, os ângulos podem ser negativos se eu seguir outro sentido. Além deles poderem ser negativos, eles também podem ser maiores do que 360 graus, maiores do que 2π. Eu posso, por exemplo, dar uma volta e meia. Então, ó, se eu der uma volta completa, eu vou completar os meus 360 graus, né? Aqui deu 360, mas eu vou dar mais meia volta. Meia volta é 180, então esse ponto aqui, além dele ser o ponto de 180 graus, ele também pode ser o ponto de 360 mais 180, que ele pode dar uma volta inteira mais metade de uma volta de novo. Então, ele também pode ser o ângulo 540 graus, que é o 180 mais 360. Então, todos esses pontos, eu posso ter uma volta mais ele, 2 voltas mais ele. Posso dar mais de uma volta, posso dar 2, 3 voltas, quantas voltas eu quiser. Então, eu posso ter um ângulo, por exemplo, de 2.000 graus? Posso. Quanto que vai ser esse ângulo de 2.000 graus? Ó, cada volta é 360 graus, né? Então, vamos dividir por 360. Nesse caso, eu não vou cortar o zero, porque eu quero saber quantos graus eu vou ter sobrando no final. Quantas voltas completas vai dar e depois quanto que vai ter de resto. Então, não vou cortar o zero, tá? Então, 2.000 graus, eu vou ter 5 voltas completas. Por quê? 5 vezes 360 dá 1.800. Então, dei 5 voltas, já andei 1.800 graus. Quantos graus que ainda faltam para eu completar os 2.000? Então, 2.000 graus vão ser 5 voltas completas e esse ângulo vai parar no ângulo de 200 graus. Vamos supor que seja aqui, tá? Ó, um pouquinho antes do 210. Então, esse daqui seria o ângulo de 2.000 graus ou 200 graus. É o mesmo ponto. Por quê? Partindo daqui, ó, do meu início, eu vou dar 5 voltas. Dei 5 voltas, foram 1.800 graus. Falta 200. Então, aí eu venho aqui, dou mais 200 graus. E aí eu chego no ângulo de 2.000 graus. Então, com isso, dá pra gente concluir que existe seno, cosseno e tangente
de ângulos tanto negativos quanto maiores do que 360. A gente não precisa se limitar só aos 360 graus que a gente viu aqui. Existem ângulos maiores do que 360 e menores que zero também. Como eu disse para vocês, hoje a gente vai ver a função seno. Eu vou ter a f de x igual ao seno de x. E aí vão ter várias variáveis disso depois que a gente vê. Eu posso ter 2 vezes seno de x, 3 vezes seno de x, 1 mais seno de x, enfim. Vão ter uma infinidade aí de combinações possíveis. Mas a principal é essa daqui, f de x igual a seno de x. Vamos ver então como que isso se comporta num gráfico. Para a gente construir um gráfico, a primeira coisa que a gente fazia era definir os pontos, lembra? Então é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Vou definir com vocês alguns pontos. Claro que eu vou pegar os pontos mais fáceis de representar no gráfico. E aí a gente vê lá no nosso GeoGebra como que isso vai funcionar. Então vamos lá, peguei alguns ângulos, né? Peguei os mais fáceis, 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. Por quê? São esses ângulos que estão aqui, ó, nos eixos, tá vendo? São todos esses pontos, os 4 pontos. Aqui eu coloquei o 2π também, né? Aqui no mesmo lugar que o 0, mas só pra gente ver que ela se repete. Então vamos lá. Quando o meu ângulo é igual a 0, aqui tá tudo em radianos, tá? Quando o meu ângulo é igual a 0, é esse ponto aqui, ó, 0 graus ou 0 radianos. Quanto que vai valer o meu seno? Tá vendo que o seno, como ele é o eixo que tá em pé, ele vai me definir o quanto o meu ponto tá para cima ou quanto o meu ponto tá para baixo. E aqui nesse caso, esse ponto 0, ele não tá nem para cima nem para baixo. Em relação ao meu eixo do cosseno, em relação ao meu eixo x. Ele não tá nem acima do eixo x, nem abaixo. Então, quando o meu ângulo for igual a 0, o seno também vale 0. Quando o meu ângulo for igual a π sobre 2, é esse ponto aqui, ó. Então, quando o ângulo for igual a π sobre 2, quanto que vai valer o seno? Então, quanto que esse ângulo tá para cima do eixo x. Lembra que o raio da nossa circunferência é igual a 1. Então, o máximo que ele vai aqui, ó, é igual a 1. Então, esse ponto aqui do ângulo de π sobre 2, o seno é igual a 1. Quando o meu ângulo é 180 graus, ou π, esse ângulo também tem o seno igual a 0. O meu ponto ele não está nem acima do eixo x e nem abaixo, ele está exatamente no eixo x. E quando eu tenho um ponto que está em cima do eixo x, o eixo y é igual a 0. Nesse caso, nosso eixo y é exatamente o eixo do seno. Então, o ângulo π, o seno, também vale 0. 3π sobre 2 é esse ângulo aqui embaixo, é o mais baixo possível. Não tem nenhum ângulo que está abaixo dele, no eixo y, né? Então, esse daqui é o ângulo 3π sobre 2, que é o 270. E o seno dele vale menos 1, porque, ó, ele tá abaixo do eixo x. E ele tá muito abaixo do eixo x, o máximo possível. Não tem mais ninguém abaixo dele. Então, ele tá no menos 1, porque o raio da minha circunferência é igual a 1. Então, 3π sobre 2, seno é igual a menos 1. E o 2π volta aqui, né, no ponto 0, que esse daqui é o meu 2π. E aqui também o seno é igual a 0. Para fazer uma função trigonométrica, a gente sempre vai usar os ângulos em radianos. Por que em radianos? Porque em radianos são números reais. É a representação dos ângulos nos números reais. Então, a gente sempre vai usar em radianos, ok? Vamos lá no nosso GeoGebra colocar cada um desses pontos. Anota aí, ó. Quando x for igual a 0, f de x é 0. Quando x for igual a π sobre 2, a f de x é 1. Quando x for igual a π, a f de x é 0. Quando x for igual a 3π sobre 2, a f de x é menos 1. E 2π, a f de x também é 0. Vamos lá colocar no GeoGebra? Olha só, vou colocar aqui o ponto 0, 0. O próximo ponto é o ponto π sobre 2. Então, ó, o GeoGebra ele tem a opção da gente colocar o valor de π aqui. E ele vai colocar o valor exato do π, tá? π sobre 2 e 1. O próximo ponto é o π, né? No π também vale 0. Então, π e 0. O próximo é 3π sobre 2. Lá no 3π sobre 2 ele vale menos 1.
E o último, só para a gente concluir aqui todos os pontos que a gente colocou lá, o 2π e 0. Vamos ver como ficaram esses pontos aí no nosso plano cartesiano. Olha só que interessante. Ele sai aqui do ponto A, sobe até o ponto B, desce no ponto C, desce no ponto D e volta no ponto E. E aí, como que vai ser esse gráfico? Vai ser uma reta, então vai ser um zigue-zague aqui, ó, de retas? Não, não vai ser uma reta. Olha só como que vai ser. Eu vou colocar aqui a f igual ao seno de x para vocês verem. Olha só, f de x igual a seno de x, tá vendo? E aí, olha essa curva que vai me dar o seno de x. Tá vendo que essa curva, ela se repete, ela é periódica, tá vendo? Se eu pegar esse pedaço aqui ou esse primeiro pedaço, é exatamente a mesma coisa, porque ela vai se repetindo. Lembra que o nosso ângulo, ó, aqui vale 2π, né? Então, aqui é uma volta completa. Depois ele começa a se repetir, como se aqui fosse o zero e os outros pontos vão se repetindo os valores do seno. Se a gente colocar, por exemplo, um ponto aqui, ó, em cima da minha função, eu consigo percorrer ele, ó, tá vendo? Por toda a minha função. E aí, por exemplo, onde que o nosso seno é igual a meio, ó? Ó, o seno é igual a meio quando o meu x, o meu ângulo, for 0,52. E quem que é 0,52? É o π sobre 6. Pega 3,14 e divide por 6. Como o π é um número infinito, né, o nosso GeoGebra aqui ele dá com duas casas decimais. Mas se a gente pegar o 3,14 e dividir por 6, vai dar aproximadamente 0,52, que é exatamente o que ele me deu aqui, ó. Quando o meu x é igual a 0,52, o meu y é igual a 0,5. Reparem em outra coisa também. O nosso eixo Y, ele não tem todos os pontos dele, não tem alguém chegando nele. Ele vai ser no máximo 1 e no mínimo menos 1. Tá vendo que a onda, ó, ela não passa do 1 e o mínimo que ela vai chegar aqui embaixo é no menos 1, que são exatamente os ângulos que a gente colocou, né? O π sobre 2 e o 3π sobre 2. Então, lá no meu conjunto de chegada, vamos voltar lá em função, ó. No meu conjunto de chegada, no y, eu tenho valores que não estão recebendo setinha. Isso pode acontecer? Pode. Tá liberado, continua sendo uma função. Além disso, vamos verificar outra condição, ó. Todos os pontos de x, eles estão chegando em um ponto só, tá vendo? Para cada valor que eu pego aqui de x, ele vai ter um correspondente só no y. Então, essa também é uma condição para que essa relação seja uma função. Então, beleza, é função. Mas eu pego aqui, ó, no y igual a meio e eu tenho dois valores. Eu tenho esse daqui, quando o y igual a meio, e aí eu vou ter esse daqui também. E aí lá na frente eu vou ter outro valor que o y é meio aqui, ó. Sempre vai repetir, eu vou ter muito mais de um valor no y. Um valor só do y está se relacionando com 2, 3, 4 infinitos. E aí, isso é função? Sim, lembra que o eixo x, ele é fiel. Ele só vai ter um companheiro lá no eixo Y. Agora o eixo Y não, ele tá liberado, ele pode ter mais de um companheiro. Então o eixo Y, ele tem vários companheiros, nesse caso ele tem infinitos. Então tá, beleza, é uma função. No eixo X, todo mundo dos números reais estão fazendo uma relação com o eixo Y. Tá vendo? Até os negativos, ó, todos os valores negativos têm seu correspondente no Y. Então, isso é uma função. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. E daqui a pouco a gente se encontra. Beijo e até mais!